Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre a paternidade de Deus. Então, nós vamos falar agora de ser órfão e filhos, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. Entender que o nosso caráter, nossa personalidade, elas são influenciados todos os dias por aquele que vemos e ouvimos. As informações que nós absorvemos desse mundo, ele gera pensamentos que produz que não são condizentes com a verdade bíblica. Ou seja, tudo que nós recebemos diariamente, né, que nós vemos na TV, no Instagram, quando a gente vê em Facebook, YouTube e outros lugares, isso acaba entrando na nossa mente como uma armadilha que o inimigo coloca para distorcer aquilo que nós temos de essência, distorcendo a palavra de Deus. Isso acarreta uma mentalidade distorcida sobre o que Deus realmente é e quem somos nele. Por isso que toda manhã nós temos que renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Nós temos que buscar em oração e buscar o desejo de Deus e o Espírito Santo para ele conduzir a nossa vida. Em Romanos 12 diz assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio do jeito de uma completa transformação da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós temos que buscar essa transformação diariamente, para assim nós edificarmos a base e o valor do reino aqui na terra e ter a vontade de Deus e o poder de obedecer ela. Então, nós precisamos transformar a nossa mente todos os dias, para que o inimigo não traga uma distorção da nossa realidade e do que Deus já disse de nós. Nós acabamos perdendo as bênçãos por não acreditar no nosso potencial e no que Deus já nos abençoou. Ou seja, o nosso caráter, a nossa personalidade são influenciadas diariamente por aquilo que nós vemos e ouvimos. A informação que absorve nesse mundo gera e produz pensamentos nas nossas vidas que não conduz à palavra de Deus. Entre hoje e a semana que vem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre as 10 diferenças entre você ter uma mentalidade de órfão ou de filho de Deus. A primeira dela é reconhecer a nossa origem e de identificar de onde nós viemos e como que Deus ele nos enxerga sendo filhos e por que o diabo quer colocar isso que nós somos órfãos. A palavra diz assim em Efésios 1, do 4 ao 5. Assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo, sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus, sendo beneplácito a sua vontade. Este versículo deixa bem claro que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes dele criar o nosso mundo, ele já tinha nos escolhido para nós sermos filhos de Deus. A nossa origem, ela está nele, antes do mundo ser mundo. Então Deus nos criou para nós adorarmos. E já um órfão, ele não possui essa visão, porque ele vai sempre fazer essas coisas para tentar chamar a atenção do pai. Por exemplo, se esse órfão está passando por um dia mau, ele vai se sentir indigno de ser amado e perdoado por Deus. Já um filho que tem relacionamento com o pai, ele vai se sentir amado e perdoado. Por mais que ele pecou, nós pecamos todos os dias. Nós temos que entender que nós não estamos no mesmo erro. Nós somos amados por Deus e perdoados por eles.
porque Ele deu Jesus para nos perdoar e para nos livrar dessa escravidão. E é normal nós termos altos e baixos aqui nessa terra, porque nós temos o livre-arbítrio. As nossas decisões, elas vão ter consequência. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Mas isso não faz com que o Senhor, ele se afaste de nós e fique irritado pelas nossas atitudes. E um órfão, ele vai se sentir culpado e vai transferir a responsabilidade dos seus atos para outras pessoas e outras situações, sendo que a responsabilidade é totalmente dele, das atitudes e da escolha deles. Essas atitudes vai ter esse resultado que vai chegar no estado que ele está atual. Assim, um órfão, ele caminha constantemente numa batalha para melhorar sua imagem com Deus e com os homens. Já o filho, ele mantém a mente que a nossa origem, ela está em Deus e que ele é amado por Deus e que Deus o criou antes da fundação do mundo, que Deus projetou com a capacidade no amor todos os dons que ele tem, independente do que acontece todos os dias. Porque Deus, quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Isso nos torna capaz de amar e de assumir a sua própria responsabilidade. Porque ser filho é saber que nós não somos rejeitados. E um filho, ele não precisa tentar chamar a atenção do pai, porque ele entende que ele é herdeiro de todas essas sortes de bênção. Em Efésios 1:3 fala: agradando a Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus, porque Ele que tem nos abençoado, por estarmos unidos com Cristo e dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial, de forma que sua ação deve ser motivada por prazer e não por uma recompensa que vem de Deus. O segundo ponto que nós queremos entrar é a perspectiva da santidade. Em Romanos 5:8 fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo aos romanos que antes de termos nascido, Cristo já tinha morrido por nós. E nós não fazíamos coisa alguma, nós não merecíamos, mas nós fomos salvos e libertos e livres dos nossos pecados. Então quem é filho não precisa carregar o fardo do pecado, porque o sangue de Cristo, ele nos limpou disto. Foi para isso que Jesus morreu. Pelo sangue de Jesus nós fomos justificados. Porque não faz sentido ele ter morrido por nós para nós não sermos santificados e justificados. Mas já os órfãos, eles vivem em condenação. Eles se sentem que não produziram boa obra para restabelecer esse relacionamento com Deus e ser digno desse amor de Deus. Entretanto, esse automerecimento não é condizente com o nosso Deus, mas sim com os falsos deuses, como aconteceu na época do profeta Elias. Em 1 Reis 18, do 28 ao 29, fala assim: e eles chamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lanças, segundo seus costumes, até derramar sangue. Passando meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se ofereceram. Porém, não ouvi voz, não ouvi resposta e nem atenção alguma. Uma pessoa que não tem essa revelação de Deus, ela vai fazer igual esses profetas de Baal. Eles vão se sacrificar, se cortar, derramar sangue, se automutilar. Se Deus te fez perfeito, por exemplo,
Como você vai pegar uma Ferrari e vai adesivar, ou vai pichar, ou vai pintar? Ninguém é louco de fazer isso. Você vai pegar e riscar ela inteira? Não tem como, não tem lógica. Esses profetas, eles faziam isto com os próprios sacrifícios, com o corpo deles, para ter um favor divino. E eles não tiveram atenção nenhuma, porque esses deuses são falsos, o inimigo não tem poder. Quando nós não damos brecha, ele não tem poder para nós. Ele não tem poder algum. Nós que damos essa brecha para ele ser ativado e usar o poder que nós temos. E aí ele entra e destrói tudo ao redor e as nossas vidas. Mas nós temos o único Deus verdadeiro, que ele não quer esse sacrifício para ele nos amar e nos perdoar. Ele já deu o que foi o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, ele quer nos limpar de toda a culpa que nós carregamos através de Jesus. Então, a pessoa que tem essa visão de órfão, ela não vê a santidade como fruto daquilo que Jesus fez na cruz, e sim como um resultado que vai depender do próprio esforço dela. As suas intenções sobre essa pureza refletem um medo que ela tem interno, diferente das atitudes de filho. Os filhos, eles entendem que eles são santificados, não pelas suas ações, mas por reagir segundo uma nova revelação de Deus, que é a graça que não vem de nós, vem de Deus. E seu caráter ele deve ser constantemente transformado como consequência da sua identidade. Diante disso, nós temos que entender que nós precisamos de um posicionamento, que ele não é... Nós não temos que ser perfeito. Nós temos que se aperfeiçoar e transformar todos os dias. Eu quero que você pense quais são as suas atitudes em relação a esses dois pontos que eu passei hoje. Se você tem a atitude de órfão ou de filho. E na segunda-feira, nós vamos continuar com essa série, com essas características de quem é órfão e filho. Dê um like, se inscreva no canal. Até!